livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeira Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso 1, está escrito assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Nosso Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, esta breve meditação que faremos das Sagradas Escrituras, aplicando esta palavra segundo as nossas necessidades, edificando assim a nossa fé, e que o Teu nome seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nosso Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje é o dia que o nosso Senhor ressuscitou. Portanto, hoje nós começamos a viver os dias entre a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor aos céus. Ele ressuscita no domingo e hoje começa uma nova história de um Cristo ressurreto que ainda fica entre os seus por 40 dias. Então hoje nós temos o início do tempo que foi marcado pós-ressurreição de Cristo até a sua ascensão aos céus. Este fim de semana, para nós, os que cremos em Cristo Jesus, foi um fim de semana extremamente especial, porque nós nos lembramos de todo o Calvário do nosso Senhor. Na sexta-feira ele foi condenado, crucificado, morto e sepultado. No sábado viveu-se um dia de tristeza, de trevas, de insegurança. Sábado foi um dia em que os discípulos e todos aqueles que criam em Jesus viveram humilhação, porque os servos de Satanás, os sacerdotes, o povo que zombou, todos acreditavam na vitória sobre o nosso Senhor Jesus. Eles acreditavam que tinham vencido o nosso Senhor Jesus.
E os discípulos, atônitos, embora tenham sido avisados anteriormente pelo próprio Senhor Jesus que essas coisas aconteceriam, parece que a dor, o sofrimento dessa perda desse mestre amoroso empanou o entendimento, a visão dos seus discípulos, que até mesmo se esqueceram da profecia e sentiram-se só e perdidos. Mas o domingo chegou, logo pela manhã, e o nosso Senhor não estava no túmulo. Havia ressurgido. No dia de hoje nós lembramos a vitória do nosso Senhor sobre a morte, o último dos aguilhões. E no dia de hoje, o dia que Cristo ressuscitou, o dia que Cristo obteve a vitória sobre o último inimigo, marca também o início de 40 dias em que o nosso Senhor passou com os seus. No texto que nós lemos, nós vimos que ele fez a aparição e depois ele foi para os seus apóstolos. E Lucas, no livro de Atos, no capítulo 1, faz um registro do que aconteceu nesses 40 dias. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, está escrito: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino. Então as Escrituras registram que depois do Senhor ter padecido na cruz, ele se apresenta vivo aos seus apóstolos, com provas incontestáveis da sua ressurreição, e começa a ensinar, começa a falar coisas pertinentes ao reino de Deus. Eu quero fazer um paralelo aqui. Imagine que você está vivendo os seus últimos dias com uma pessoa amada, com uma pessoa querida. Imagine que você está vivendo os seus últimos dias, que você sabe que daqui a uma semana, daqui a 10 dias, 30 dias, 40 dias, você não vai mais estar com essas pessoas. E você tem coisas para falar, e você tem coisas para dizer para essa pessoa. Então você não perde um minuto. Você não pode perder um minuto. Você não pode perder tempo. Jesus usa esses 40 dias para falar das coisas mais importantes que ele poderia ensinar para os seus discípulos, e a Bíblia registra que ele fala acerca do reino de Deus. Não há nada mais importante para nós cristãos falarmos do que ser acerca do reino de Deus. Pois isso foi o que o nosso mestre fez nos seus últimos dias. Ele reservou esses dias. Eu tenho que falar do reino, eu tenho que falar do Evangelho, eu tenho que ensinar a eles sobre isso, porque eles precisam dar continuidade a este ensinamento. Nesses 40 dias, o que Jesus fez foi continuar ensinando sobre o reino de Deus.
a Bíblia registra no livro de Atos que ele apareceu e falou. Ele apareceu no sentido de provar: estou vivo, venci a morte. Ele apareceu em carne e osso, ele não apareceu de forma fantasmagórica, não foi um espírito. Ele comeu, ele apareceu a mais de 500 pessoas, foram testemunhas de que ele ressuscitou. E ele não só apareceu, como ele falou do que nos interessa saber, do que nos interessa conhecer, que é o reino de Deus. Em Lucas capítulo 4, versículo 43, Lucas 4, versículo 43, Lucas 4, versículo 43, está escrito assim: Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Ele foi enviado para nos dar esperança, irmãos. Há um reino eterno que aguarda o povo de Deus. Ele disse: eu vou lhes preparar lugar. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. E hoje eu quero anunciar para você que me vê, para você que me escuta, para você que está aqui nessa manhã, há uma esperança para os filhos de Deus. É chegado o reino de Deus. Nos foi aberto a entrada para o reino de Deus. Ele disse: é necessário que eu anuncie o evangelho. É necessário que outras cidades, outros povos, outros lugares, outras pessoas ouçam falar desse evangelho. Ouçam falar do reino. E esse reino, esse evangelho chegou até nós. E nós temos que continuar ecoando ele. Nós temos que continuar anunciando ele. As boas novas de salvação é que existe uma esperança para nós. Existe uma esperança para o povo de Deus. As boas novas do evangelho não é o que podemos conquistar na terra, porque o que podemos conquistar aqui na terra, qualquer mortal tem acesso. Qualquer ser vivente deste mundo pode alcançar qualquer coisa que nos é proposta aqui na terra, mas só existe uma coisa que só os filhos de Deus alcançam, que é o reino de Deus. E para alcançar o reino de Deus, só existe um caminho, e este caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele, quando disse, ninguém antes de Jesus, queridos, falou do reino de Deus. Ninguém antes de Jesus citou o reino de Deus, porque ninguém antes dele conhecia o reino de Deus. Mas ele veio do céu, ele abriu mão de toda a sua majestade, de toda a sua grandeza, de toda a sua glória, se humilhou e se fez homem, e trouxe o conhecimento do reino para nos falar. E Paulo, inspirado por Deus, escreveu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou em coração humano algum aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E esse é o reino de Deus que espera você.
esse é o reino que me espera, esse é o reino que herdamos em Cristo. E esse é o diferencial maior da raça humana. Esse é o diferencial maior da espécie humana. Alguns herdarão somente as coisas aqui da terra. Alguns terão direito somente às coisas que são oferecidas aqui na terra. Mas você que me ouve, você que me vê, você que me escuta, você tem direito não somente às coisas desse tempo, mas você também tem direito às coisas do porvir. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. No dia de hoje, domingo, um grande milagre aconteceu. Cristo voltou dos mortos. Ninguém volta dos mortos, irmãos. Quando eu faço um sepultamento, eu sempre falo: do pó viemos e para o pó voltaremos. Mas Ele voltou dos mortos, está vivo, reinando, sentado à destra de Deus Pai, e há de vir para julgar os vivos e os mortos. Em Mateus, capítulo 28, versículo 18, ele diz: todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder no céu e na terra. Isso que está acontecendo no mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa vida, não fugiu ao controle do nosso Deus. Em Mateus capítulo 28, o versículo 18 e 19, vamos abrir em Mateus 28. Versículo 18 e 19, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E qual foi a mensagem de Jesus? O que foi que Ele nos ensinou? O que foi que Ele apresentou? Ele apresentou o reino vindouro, Ele apresentou a esperança, Ele apresentou o perdão dos nossos pecados, Ele apresentou a nossa reconciliação com o nosso Criador. Ele nos apresentou a esperança do porvir. Ele não alimentou nossa esperança nas coisas terrenas. Paulo diz assim: se a nossa expectativa em Cristo se reduz única e exclusivamente às coisas desse tempo, nós somos os mais miseráveis dos mortais. O que você está fazendo? Desejando apenas alimentar a sua carne? O que você está fazendo? Desejando construir apenas as coisas desse tempo, deste século? O que você está pensando ao desejar tão somente a glória dos homens? Existe uma glória inacessível que Cristo conquistou para nós, para mim, para você. E hoje eu venho te oferecer esse caminho, eu venho oferecer para você Jesus Cristo. O que é mais importante para você que me vê? O que é mais importante para você que me ouve? O seu mundinho? O seu reino? Seu reino não, seu reininho, seu reinozinho? Seu mundinho? Seu trabalhinho? Seu dinheirinho? Sua casinha? Seu carrinho? Sua festinha? Seus filmezinhos? Isso que é mais importante para você? Isso acaba.
Isso passa, mas a palavra do Senhor não passará. O que é mais importante para você? Falar e viver a expectativa do reino, ou se preocupar única e exclusivamente com aquilo que você pensa ser importante, que você acha ser importante? Mateus capítulo 6, versículo 33 está escrito: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje eu venho oferecer para você Jesus Cristo, ressurreto. Minha oração é para que, assim como ele apareceu para Cefas, Cleopas, seus discípulos, no dia de hoje ele venha aparecer para você, venha ser visto por você. Desejo do meu coração que você seja alcançado pelo poder de Deus, e que a partir desse momento você mude o seu posicionamento para viver uma vida que agrade ao seu Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um grande e forte abraço. Até a próxima.